A oração é derramar de modo sincero, consciente e afetuoso o coração ou a alma para Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a sua palavra, para o bem da igreja, com fiel submissão à sua vontade. Essa descrição contém, portanto, 7 pontos. Orar é derramar seu coração ou a alma de modo sincero, de modo consciente, de modo afetuoso, derramando a alma para Deus por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a sua palavra, para o bem da igreja, com submissão fiel à vontade de Deus. Quanto ao primeiro ponto, oração é derramar de modo sincero a alma para Deus. A sinceridade é uma graça que faz parte de todas as demais que Deus nos concede. E todas as atividades do cristão são influenciadas por ela, caso contrário, Deus não as consideraria. Isso acontece na oração, como particularmente disse Davi, quando menciona a oração. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá em minha oração. Salmos 66, 17 e 18. A sinceridade é parte da oração, porque sem ela, Deus não a considera como tal. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. A falta de sinceridade faz Yahvé rejeitar as orações que são mencionadas em Oséias 7,14, que diz: e não clamar a mim com seu coração, isto é, em sinceridade, mas uivam nas suas camas, isto é, oram para dissimular, para exibir-se de modo hipócrita, para serem vistos e aplaudidos por homens. A sinceridade foi o que Cristo elogiou em Natanael quando ele estava debaixo da figueira. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Provavelmente, esse bom homem havia estado derramando a sua alma a Deus em oração debaixo da figueira, fazendo-o com um espírito sincero e não fingido diante do Senhor. A oração que contém esse elemento como um dos seus principais ingredientes é a oração que Deus escuta. Assim vemos que a oração do justo é o seu prazer. Provérbios 15, 8. Porque a sinceridade deve ser um dos elementos essenciais da oração que Deus aceita. Porque a sinceridade leva a alma a abrir o coração perante Deus com toda a simplicidade para apresentar o caso claramente, inequivocamente e condenar-se a si mesmo sem falsidade, a clamar a Deus desde o mais profundo do seu coração. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Jeremias 31, 18. A sinceridade permanece a mesma, seja quando é silenciada em um canto ou quando se apresenta para o mundo. Ela não sabe levar 2 máscaras, uma para aparecer diante dos homens e outra para breves momentos, quando sozinha. A sinceridade se oferece ao olho sondador de Deus e a nela se ocupar no dever da oração. Ela não considera o esforço dos lábios, pois sabe que o que Deus vê é o coração de onde as palavras brotam, para ver se a oração é acompanhada pela sinceridade. Em segundo lugar, a oração é derramar de um modo sincero e consciente o coração ou alma. Não se trata, como muitos pensam, de algumas expressões balbuciantes, de uma conversa lisonjeira, mas de um movimento consciente do coração. A oração contém um elemento de múltipla e genuína sensibilidade. Algumas vezes é consciente do pecado, outras vezes dá graças pelas misericórdias recebidas, ainda outras está ciente da vontade de Deus de conceder sua misericórdia e etc. Há a consciência da necessidade de misericórdia por causa do perigo do pecado. A alma angustiada suspira, geme e se quebranta pelo pecado. Pois a verdadeira oração é extraída do coração quando é saturada de pesar e amargura, assim como o sangue brota da carne por causa de algum fardo pesado que está posto sobre ela, como está em 1 Samuel 1,10 e Salmo 69,3. Davi grita, clama, chora, desmaia em seu coração, seus olhos lhe falham, se secam, etc., como está nos Salmos 38, 8 a 10. Ezequias pranteou como uma pomba, como está em Isaías 38, 14. Efraim se lamenta, como está em Jeremias 31, 18. Pedro chorou amargamente, como está em Mateus 26, 75.
Cristo experimentou o que é o grande clamor e lágrimas. Hebreus 5, 7. E tudo isso por estar ciente da justiça de Deus, da culpa do pecado, das dores do inferno e da destruição. Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Salmo 116, 3 e 4. E em outro lugar, no dia da minha angústia, procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Salmo 77, 2. E também, estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Salmos 38, 6. Em todos esses exemplos, e em centenas de outros que poderiam ser citados, pode ser visto que a oração envolve uma consciência profundamente sensível, principalmente pela experiência do pecado. Às vezes, alguém possui um doce senso de uma misericórdia recebida, e isso o encoraja, conforta, fortalece, anima, ilumina, etc. Assim, vemos como Davi derrama a sua alma para bendizer, louvar e magnificar o grande Deus por sua bondade para com seres tão pobres, vis e miseráveis. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Salmo 103, de 1 a 5. E assim, a oração dos santos converte-se por vezes em louvor e ações de graças, mas nem por isso deixa de ser oração. Este é um mistério. O povo de Deus ora com seus louvores, como está escrito: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Filipenses 4, 6. A ação de graças, oferecida de modo consciente, é uma poderosa oração aos olhos de Deus. Ela prevalece diante dele de modo indescritível. Outras vezes, a alma se expressa na oração com um senso de que a misericórdia será recebida. Isso faz com que a alma se inflame. Pois tu, Senhor dos exércitos, diz Davi, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos do teu servo, dizendo: edificar-te-ei uma casa. Portanto, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. 2 Samuel 7, 27. Essa confiança é que moveu Jacó, Davi, Daniel e outros a experimentarem um senso das misericórdias que receberiam. E eles oraram, não caindo em transes nem êxtases, nem balbuciaram palavras escritas em algum papel de maneira nécia e vazia, mas oraram com poder, com fervor e sem cessar. Apresentaram gemendo sua condição para Deus, conscientes das suas necessidades, da sua miséria e da disposição de Deus de demonstrar misericórdia, como está em Gênesis 32, 10 e 11 e Daniel 9, 3 e 4. A oração é o sincero, sensato e afetuoso derramar da alma perante Deus. O calor, a força, a vida, o vigor e a afeição que existem na verdadeira oração. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmos 42, 1. Eis que tem desejado os teus preceitos. Salmos 119, 40. Tem desejado a tua salvação. Versos 174. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Salmos 84, verso 2. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Salmo 119, 20. Observe isso. Minha alma deseja, suspira, está quebrantada e etc. Que afeição é demonstrada nessas orações. O mesmo você pode ver em Daniel. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Daniel 9, 19. Cada sílaba desta oração traz em si uma grande veemência. Isso é chamada de oração fervente, oração eficaz por Tiago. E assim vemos novamente, e posto em agonia, orava mais intensamente. Lucas 22, 44. Isto é, seus afetos foram cada vez mais intensificados em busca do auxílio de Deus. Quão longe está a maioria das orações dos homens desta oração.
isto é, da oração que Deus considera. Ai, a maior parte dos homens não tem consciência de todo o dever e quanto a eles, teme-se que muitos desconheçam grandemente um sincero, consciente e afetuoso derramar de seus corações ou almas a Deus. Mas até mesmo se contentam com mover seus lábios por algum tempo, balbuciando algumas orações imaginárias. Quando as afeições estão de fato engajadas na oração, então todo homem está engajado, e de tal modo que a alma se preferia consumir-se ali, por assim dizer, ao invés de ir embora sem obter aquilo que tanto deseja, a comunhão e o consolo de Cristo. E por isso que os santos gastaram suas forças e vidas em vez de ir embora sem a bênção, como está no Salmo 69:3, 38, 9 e 10 e Gênesis 32, 24 e 26. Tudo isso também é bastante evidente pela ignorância, profanação e espírito de inveja que estão no coração daqueles homens que são tão ardentemente apegados às formas e não ao poder da oração. Raramente um entre 40 sabe o que é nascer de novo, ter comunhão com o Pai através do Filho e sentir o poder da graça santificando seus corações. Portanto, apesar de todas as suas orações, eles ainda vivem vidas amaldiçoadas, indecentes e abomináveis. São cheios de malícia, inveja, engano e perseguição dos amados filhos de Deus. Ó, que terrível mal virá de súbito sobre eles. Algo que nem todas as suas assembleias de hipócritas reunidos, como todas as suas orações, jamais serão capazes de resistir, nem elas poderão protegê-los. Além disso, orar é derramar o seu coração ou alma. Há na oração um ato em que o íntimo se revela. O coração se rende a Deus, a alma se derrama afetuosamente em forma de petições, suspiros e gemidos. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, diz Davi, e o meu gemido não te é oculto. Salmos 38, 9. E também, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma. Salmos 42, 2 e 4. Note que diz, derramo a minha alma, um termo que significa que na oração a nossa própria vida e todas as nossas forças são direcionadas a Deus. Como diz em outro lugar, confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Salmos 62, 8. Essa é a oração na qual é dada a promessa de libertação para a pobre criatura que se encontra no cativeiro. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio 4, 29. Outro sim, orar é derramar o coração ou alma para Deus. Isso também mostra a excelência do espírito de oração. É para o grande Deus que a oração é dirigida. Quando virei e comparecerei diante de Deus. A alma que realmente ora assim, vê a vaidade de todas as coisas debaixo do céu. Vê que só em Deus há descanso e satisfação para ela. Ora, o que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus, e persevera de noite e de dia em rogos e orações. 1 Timóteo 5, 5. Davi diz, em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim, salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual posso recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança. Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Salmo 71, de 1 a 5. Muitos falam de Deus da boca para fora, mas a verdadeira oração faz dele sua esperança, seu auxílio e seu tudo. A verdadeira oração não vê nada de substancial ou de valor, exceto Deus. E isso ocorre, como eu disse antes, de modo sincero, consciente e afetuoso. Ademais, a oração é derramar o coração e a alma de modo sincero, consciente e afetuoso para Deus por meio de Cristo. É necessário acrescentar que é por meio de Cristo. Caso contrário, cabe duvidar se é oração, mesmo que se empregue muita pompa e eloquência. Cristo é o caminho pela qual a alma tem acesso a Deus e sem o qual é impossível que um único desejo chegue aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, como está em João 14, 6. Se pedires alguma coisa em meu nome,
tudo o que pedirdes ao meu Pai em meu nome será feito. João 14, 13 e 14. Essa foi a maneira que Daniel orou pelo povo de Deus. Ele orou em nome de Cristo. Agora, pois, ó Deus, Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Daniel 9, 17. E o mesmo fez Davi, por amor do teu nome, ou seja, por amor do teu Cristo. Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Salmos 25, 11. Agora, isso não quer dizer que todos os que proferem o nome de Cristo em suas orações estão realmente orando em seu nome. O achegar-se a Deus por meio de Cristo é a parte mais difícil da oração. O homem pode mais facilmente experimentar suas obras e até mesmo desejar sinceramente sua misericórdia do que ir a Deus por meio de Cristo. Aquele que vem a Deus por meio de Cristo deve conhecê-lo primeiramente, pois aquele que se achega a Deus deve crer que ele existe. Hebreus 11, 6. E também o que se aproxima de Deus deve conhecer a Cristo. Rogo-te que me faças saber o teu caminho, diz Moisés, e conhecer-te-ei. Êxodo 33, 13. Somente o Pai pode revelar Cristo, como está em Mateus 11, 27. E vir por meio de Cristo é um poder de Deus que é dado à alma para abrigar-se à sombra do Senhor Jesus, como aquele que se abriga em um refúgio. Por isso, Davi chama Cristo muitas vezes de seu escudo, torre, fortaleza, rocha, etc. E dá-lhe esses nomes não só porque ele venceu seus inimigos, mas porque por meio dele achou favor diante de Deus, o Pai. Para Abraão foi dito: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Em Gênesis 15, 1. Então, quem se aproxima de Deus por meio de Cristo deve ter fé, por meio da qual ele passa a estar em Cristo e assim pode comparecer diante de Deus. Pois bem, aquele que tem fé é nascido de Deus, nascido de novo e, portanto, torna-se um de seus filhos. Em virtude disso, ele está unido a Cristo e torna-se um de seus membros, como está em João 3, 5, 7, 1 e 12. Por conseguinte, uma vez que uma pessoa foi feita um membro de Cristo, ela tem acesso a Deus. Digo membro de Cristo à medida que Deus o considera como fazendo participante de seu Filho, como parte de seu corpo, de sua carne e de seus ossos, unido a Ele pela eleição, pela conversão, pela iluminação, havendo Deus enviado o seu Espírito ao coração desse pobre homem, como está em Efésios 5:30. Então agora essa pessoa se achega a Deus em virtude dos méritos de Cristo, em virtude de seu sangue, sua justiça, sua vitória, sua intercessão, e ali ela permanece, sendo aceita em seu Filho amado, como está em Efésios 1, 6. E porque essa pobre criatura é um membro do Senhor Jesus, e sob essa condição tem acesso a Deus, em virtude dessa união também, o Espírito Santo é comunicado a ela, capacitando-a a derramar sua alma para Deus e a ser ouvida. Orar é derramar o coração ou alma de modo sincero, consciente e afetuoso diante de Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito. Essas coisas dependem de tal modo uma das outras que é impossível que haja oração sem que todas elas cooperem. Por mais admirável que seja o nosso discurso, Deus rejeita toda súplica que não possua essas características. Se não se derrama o coração sincera, consciente e afetuosamente diante dele, e isso por meio de Cristo, não se faz outra coisa senão um mero esforço de lábios, o que está longe de ser agradável aos ouvidos de Deus. Assim também, se não é no poder e ajuda do Espírito, é como o fogo estranho que ofereceram os filhos de Arão, como está em Levíticos 10, 1. Entretanto, concluímos que aquilo que não se pede por meio dos ensinamentos e a ajuda do Espírito não pode estar de acordo com a vontade de Deus, como está em Romanos 8, 26 e 27. Orar consiste em derramar o coração ou alma de maneira sincera, consciente e afetuosa para Deus, por meio de Cristo, no poder e a ajuda do Espírito, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a sua palavra. A oração é verdadeira quando está dentro do âmbito e do propósito da palavra de Deus. Pois quando a petição está em desacordo com o livro, é uma blasfêmia ou, no mínimo, palavras vãs. Por isso Davi, em sua oração, não apartava seus olhos da palavra de Deus. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Salmo 119, 25.
como também 41, 42, 58, 65, 74, 81, 82, 107, 147, 154, 169 e 170. E também, lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Salmos 119, 49. Certamente o Espírito Santo não vivifica nem move diretamente o coração do cristão sem a palavra, mas por, com e através dela, trazendo-a ao coração e abrindo este, e por meio disso o homem é impulsionado a se achegar ao Senhor e a contar-lhe a sua condição, e também a argumentar e suplicar conforme a sua palavra. Assim ocorreu no caso de Daniel, aquele poderoso profeta do Senhor. Compreendendo pelos livros que o cativeiro dos filhos de Israel estava chegando ao fim, ele ora a Deus de acordo com a palavra. Eu, Daniel, entendi pelos livros, os escritos de Jeremias, que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Daniel 9, 2 e 3. Por todas essas razões, o Espírito é o ajudador e guia da alma, quando ela ora de acordo com a vontade de Deus. E é o mesmo Espírito que a governa segundo a palavra e a promessa de Deus. Portanto, o próprio nosso Senhor Jesus parou e orou em uma ocasião, mesmo que sua vida corresse risco por isso. Posso agora orar a meu Pai, e ele me daria mais de 12 legiões de anjos, mas como se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Aqui é como se Jesus estivesse dizendo que há uma palavra na Escritura a meu respeito que deve ser cumprida, mas como isso acontecerá se eu não cair nas mãos dos meus inimigos e os anjos me ajudarem? A Escritura não justifica esse tipo de oração. Devemos orar de acordo com a palavra e com a promessa. O Espírito nos guiará através da palavra, tanto no que diz respeito à maneira como orar, quanto pelo que orar. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. 1 Coríntios 14, 15. Mas não há entendimento sem a palavra, pois se eles rejeitarem a palavra do Senhor, que sabedoria há neles? Jeremias 8, 9. Orar consiste em derramar o coração ou alma de maneira sincera, consciente e afetuosa para Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a sua palavra para o bem da igreja. Essa cláusula abrange tudo o que seja para a glória de Deus, a exaltação de Cristo ou o benefício do seu povo, pois Deus, Cristo e seu povo estão unidos de tal maneira que, se orarmos pelo bem de uma, a saber, a igreja, necessariamente devemos orar pela glória de Deus e pelo louvor de Cristo. Pois assim como Cristo está no Pai, os santos estão em Cristo, e aquele que toca nos santos, toca na menina dos olhos de Deus. Orai, pois, pela paz de Jerusalém, e orareis por tudo o que deveis. Jerusalém não terá jamais paz perfeita até estar no céu, e não há nada que Cristo deseje mais do que tê-la ali, no lugar que Deus, por meio de Cristo, deu a ela. Assim, pois, o que ora pela paz e pelo bem de Sião, ou a igreja, pede em oração o que Cristo comprou com o seu sangue e o que o Pai lhe deu pelo respectivo preço. Pois bem, o que ora pedindo isso, tem de fazê-lo pedindo graça abundante para a igreja, ajuda contra todas as tentações, pedindo que Deus não permita que nada a aflija demasiado e arduamente, que todas as coisas cooperem para o seu bem, que Ele lhes guarde irrepreensíveis e sinceros para a sua glória, filhos sem culpa em meio a uma geração maligna e perversa. Essa é a essência da oração de Cristo em João 17. E todas as orações de Paulo seguiram esse padrão, como está escrito. E peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheio dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1, 9 e 11. Como vocês veem, é uma oração curta, mas cheia de bons desejos pela igreja do começo ao fim, para que os santos estejam firmes e perseverem, e manifestem a melhor disposição espiritual e sejam irrepreensíveis, sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo, quaisquer que sejam as tentações ou perseguições a que eles forem submetidos, como está também em Efésios 1, 16 a 21,
3, 14 a 19 e Colossenses 1, de 9 a 13. E porque isso é assim, como eu disse, orar consiste em derramar o coração ou a alma de maneira sincera, consciente e afetuosa para Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a sua palavra, para o bem da igreja, com submissão fiel à vontade de Deus. A oração se submete à vontade de Deus e diz, como Cristo ensinou, seja feita a tua vontade. Mateus 6:10. Portanto, o povo do Senhor humildemente deve colocar a si mesmo e suas orações e tudo o que eles têm aos pés do seu Deus, para que ele possa dispor deles segundo lhe agrade em sua sabedoria celestial. E sem dúvida, ele responderá ao desejo do seu povo da maneira mais conveniente para eles e para a sua própria glória. Então, quando os santos oram submissos à vontade de Deus, não significa que eles devem colocar em dúvida o seu amor e bondade para com eles. Mas porque nem sempre eles são sábios e há momentos em que Satanás se aproveita para lhes tentar a orar por aquilo que, se alcançado, não redundaria em glória para Deus e nem no bem do seu povo, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João 5, 14 e 15. Assim, como eu disse antes, a petição que não é apresentada no e por meio do Espírito não será respondida por estar fora da vontade de Deus, pois somente o Espírito a conhece e, portanto, é o único que sabe como orar de acordo com a vontade de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 11. Assim, você pode ver o que é a verdadeira oração.